Exatamente, o autor do dia inicial. Uma pergunta sacramental que eu costumo colocar aos nossos convidados, hoje ao nosso amigo, com mais propriedade. Aqui numa casa de Abril, falando de Abril, com o homem de Abril, qual é assim o primeiro retrato deste almoço que terminou de uma forma muito animada? Nós tínhamos dito que a última coisa que queríamos era fazer daqui deste almoço um ajuste de contas, mas pronto, há sempre interpretações da história, mas independentemente disso tudo, Otelo, deixa-me só colocar-lhe esta questão, é assim, passados estes anos todos e tendo em conta também algumas declarações dos últimos dias, é evidente que nunca passou pela cabeça ao nosso amigo que o 25 de Abril não tenha valido a pena. O que vale a pena, se calhar, é pôr alguns pontos nos is. É a sua vez. Absolutamente. O 25 de Abril, eu repito isto frequentemente, foi de facto o acontecimento mais marcante que o nosso país e os portugueses viveram em todo o século XX. Sobretudo pelas consequências que teve, mas também pela forma como foi feito, por quem foi feito e da forma como foi feito. O 25 de Abril permitindo a reconquista da liberdade, da dignidade, do direito de cidadania para todo um povo, é uma data inesquecível que é uma efeméride para que temos que celebrar sempre, que está sempre presente entre nós. Não é? Aqueles que não o viveram, pronto, ou não tinham ainda nascido, ou eram demasiadamente jovens, miúdos, para ter apreciado tudo o que foi o 25 de Abril, mas quem viveu aqueles momentos do 25 de Abril, os dias que seguiram e a esperança que o 25 de Abril abriu para um povo dominado havia 48 anos por uma ditadura militar. Exatamente, porque vivia dominado por uma ditadura. Só se pode comparar quando há as duas situações para comparar. As circunstâncias que hoje se vivem no país, pronto, essas não têm pouco a ver com aquilo que era o ideal dos jovens oficiais que fizeram o 25 de Abril com um espírito de generosidade e de entrega muito grande. Ou seja, mas temos a liberdade hoje, portanto não é um bem adquirido, mas também quem não passou pela falta de liberdade se calhar não lhe pode dar o valor, mas está a valorizar o que é tendo liberdade, mas ainda se calhar não sabendo bem o que fazer com ela. Portanto, estes dias que vivemos hoje, com alguns de nós, o Otelo também falou isso lá em baixo, que estão em piores situações, o modelo político que estamos a viver está esgotado ou as soluções do modelo político é que estão esgotadas? Temos que questionar a forma de fazer política dos nossos políticos. São os políticos que estão esgotados? O que é que falta aqui? Eu julgo que as soluções encontradas pelo poder político não são de facto aquelas que devem merecer o nosso respeito e a nossa generosidade também. Creio que o regime político que é dominante tanto na Europa Ocidental e nos Estados Unidos e tal, vai pecar, ou está a revelar-se como pecando por um sistema capitalista, que é aquilo que está e que existe, e que quando há uma quebra, uma fissura nesse sistema capitalista, tudo isto entra em ebulição, tudo isto rompe pelas costuras. Portanto, não é um tipo de sistema que seja benéfico para o povo, o regime político para que o sustenta, também não é, em minha opinião, aquele que mais pode satisfazer os anseios para todo um povo. É um regime para que se verifica, para este regime de partidos, e o Mário Soares chama-me logo antidemocrata quando eu digo que os partidos de facto não convencem, porque verifica-se sempre em qualquer país que num tipo de democracia representativa com partidos políticos, os partidos existem para lutar pelos seus próprios interesses e para ter encabidados para os seus militantes mais fiéis, os seus quadros, etc. Portanto, há aqui um jogo de interesses partidários que não me permite classificar este tipo de democracia como uma democracia de facto participativa, uma democracia do povo, poder do povo. Mas, Otelo, de qualquer forma, os cidadãos, ao depositarem o seu voto, estão de alguma forma a chancelar, digamos, a dar legitimidade. Hoje, quando se fala da abstenção, do voto em branco, enfim, recurso a instrumentos que, nas bordas da democracia, de alguma forma, o serem convocados, acha que é por aí, digamos, que também se... Podia ser por aí, mas era preciso que o nosso país tivesse condições para poder resistir a uma situação ainda mais grave do que aquela que estamos a viver atualmente, porque suponhamos que era levada por diante a proposta efetuada há dias pelo Marinho Pinto, pelo bastonário da Ordem dos Advogados, de greve à democracia. Ninguém vota. E, portanto, a taxa de abstenção subiria aos 90%, suponhamos. Como é que um governo, saído de uma votação para 10%, se pode considerar legitimado perante o povo para poder exercer o poder político?
criava-se aqui uma situação, ainda por cima, de um maior descrédito. Exato. Para um país que está extremamente carente e precisa do apoio da comunidade internacional, de uma Comissão Europeia, ou de uma União Europeia, de um Banco Central Europeu, de um Fundo Monetário Internacional, para poder sair do afogamento em que está. Acha que numa situação provocada por um vazio desses, imaginemos uma taxa de abstenção inimaginável, pode haver algum perigo de alguma eclosão militar do retrato que tem das nossas Forças Armadas? Acha que sem politização e apenas como mera reação militar? Não queremos acreditar nisso, mas pronto. Oxalá que não haja aqui uma espécie de maio de 68 com operários camponeses, estudantes universitários a arrancarem para as ruas, a paralisarem o sistema todo, com greves gerais dos maquinistas da CP, de tudo que é transportes. Isto colocava o país num caos e no inferno. Oxalá que isso não aconteça. Mas o que pode ainda, para lá desse tipo de situação, dessa inclusão social, o que pode acontecer é se por acaso o governo, em desespero, para conseguir mais receitas, menos despesas, se vai tocar e vai mexer naquilo que são os salários ou os vencimentos das forças militarizadas, das forças armadas, que atualmente, como sabe, são voluntárias, exercem a sua profissão sendo militares voluntários, e se esses direitos são perdidos por parte dos militares voluntários que hoje guarnecem as forças armadas, por parte das forças militarizadas, seja GNR, Polícia de Segurança Pública, etc., então eu julgo que poderemos ter o caldo entornado. Porque aí esse é o tal direito à indignação, agora manifestado, por perda de direitos adquiridos, que podem levar, de facto, a uma reação extremamente violenta. Para que nada disso aconteça e para que fiquemos também com alguma coisa de mais palpável e de útil, imagino que tanto Sócrates como Passos Coelho, que todos os políticos estão agora a falar da necessidade de recorrer às redes sociais, é para onde está neste momento a falar, dê-nos aí 2 ou 3 conselhos para os nossos políticos do nosso cotidiano de hoje, de uma vez por todas, a começar pela campanha eleitoral que aí vem, 2 ou 3 ideias que de facto os pusesse de uma vez por todas fazer bater a teoria com a prática, digamos, e não fim às promessas que não podem. Mesmo a par da situação para que se vive atualmente, com possibilidades de agravamento dessa mesma situação, eu aqui há uns tempos referi isso. Oxalá que se desse um milagre e quem podia ser o homem que podia levar esse milagre por dentro seria o Presidente da República. Eu estou muito curioso por ver o que é que Cavaco Silva e os anteriores 3 Presidentes da República vão dizer agora no 25 de Abril. O hotel vai estar no 25 de Abril, nessas comemorações que restam, portanto. Se houvesse a possibilidade e isso poderia dar maior confiança ao povo e acalmá-lo, o milagre dos partidos políticos com representação parlamentar conseguirem encontrar uma plataforma de um governo que transformasse um governo forte, coesão, salvação, exato. E que todos eles cumprissem rigorosamente o que fosse determinado dessa plataforma de entendimento. Mas claro, tem-se visto que por questões de rivalidade partidária há sempre, nem sequer há discussão política de ideias, mas há a discussão que fulano ontem disse isto, o que é mentira, não é, foi assim, mas foi assado. Portanto, envolvem-se em questões de caráter doméstico que nada interessam ao país e que fazem cair cada vez mais na descrença para todo um povo que está à espera de que haja uma solução para os problemas que o país vive. Portanto, meu caro Otelo, em nenhum momento o que por isso disse nos últimos dias tem a ver com o que quer que seja, que Otelo jamais se arrependeu, ele e todos os jovens militares de então, do 25 de Abril que fizeram. Eu continuo a ser sempre até a minha morte um orgulhoso protagonista do 25 de Abril. Não tenho a mínima dúvida, nem hesitação em dizê-lo. Otelo, estamos a falar para uma rede social, neste caso um blog e também o Facebook. Acha que este entrar pelas casas dentro, passa o pleonasmo das pessoas, as novas tecnologias, todas estas facilidades de que hoje dispomos e que se calhar às vezes não utilizamos na melhor maneira, mas este
estar aqui cara a cara na casa de cada um, pode ser um contributo para termos eleitores mais esclarecidos, cidadãos mais ativos, Sim. mais de abril, com o espírito de abril? Na Suécia está a acontecer um fenómeno engraçadíssimo, exatamente. Você e a Suécia foi sempre uma... Há um partido parlamentar sueco com 10, 11 deputados que não apresenta nenhum problema que vai ser discutido no Parlamento sueco, não é apresentado segundo as opiniões deles, deputados, mas há uma rede via net, em que esses deputados têm o seu gabinete, onde trabalham, recebem indicações de milhares de pessoas que dão a sua opinião sobre um tema qualquer que vai ser discutido para o Parlamento, para daí sair para uma lei, para a geral e tal. E os deputados depois vão no Parlamento, esses deputados desse grupo, vão no Parlamento defender a maioria, aquilo que foi a maioria de opiniões recebidas por parte daqueles que frequentam o site da NET. Portanto, um bom contributo. Obrigado. E onde é que estava no 25 de Abril? Estava no posto de bando da Pontinha para coordenar as operações militares. Obrigado, Otelo, e que este seu dia inicial tenha um largo êxito editorial. Muito obrigado.